Vamos começar a aula sobre angiologia. Não é angioplastia, não, problema no coração. É doutrina dos anjos, né? Angiologia. É uma doutrina muito difícil de estudar, muito difícil, mas nós temos parâmetros bíblicos e na história e no cotidiano atual de nossas vidas sobre a existência dos anjos. A gente vai trabalhar 4 aulas, certo? Lembrando aos alunos novatos que você só pode faltar uma aula, certo? São 4 aulas de 1h30, 1 hora no máximo. Vocês já assistiram Psicologia Pastoral com o seminário, o psicólogo Michel Douglas, certo? Lembrando para vocês, façam as tarefas, porque as tarefas são importantes. O curso à distância, ele é um curso que exige muito do aluno, exige mais do aluno do que do professor. Então é interesse do aluno olhar o grupo, estar percebendo avisos de professores, as videoaulas. Eu estou gravando todas as minhas aulas. Se você tem uma dúvida, volte à aula, assiste, dá aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante a gente ter esse diferencial e esse retorno de vocês. Comente se gostou da aula, o que é que achou de interessante, compartilhe, porque assim você vai aprendendo a crescer nos estudos, certo? Então é bom ficar atento a isso. Então eu coloquei aqui uma apresentação, o slide, mas estava dando espelhamento. Aí deu aquela confusão toda na entrada. Então eu vou passar para vocês o slide depois, se vocês assistem em casa, esse slide acompanha e a gente vai estar compartilhando com vocês essa doutrina dos anjos. Então vamos lá. Todas as religiões, elas reconhecem o mundo espiritual e creem na existência de anjos, que nas religiões mais diversas da humanidade são chamados de heróis, são chamados de gênios, são chamados de semideuses e são chamados de demônios e espíritos malignos e espíritos benignos. A gente está falando aqui das religiões. A gente vai entrar no mérito bíblico depois. Então, todas as religiões, religião muçulmana, as seitas cristãs, as grandes religiões cristãs, o espiritismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, as religiões afrodescendentes, todas as religiões humanas, elas entendem que existem seres espirituais. Inclusive as religiões pagãs, que tem todo um histórico acerca da existência de seres sobrenaturais. Esse conceito de anjos, como a gente conhece hoje, anjo com asas, loiro, olhos azuis, isso é um conceito persa, é um conceito que está na Bíblia, mas os persas aprimoraram e embelezaram os anjos de uma maneira bem estética. Então esse conceito veio dos persas, quando os persas invadiram o norte de Israel, tomando Samaria e misturando-se com o povo da terra. Mas o conceito angelical já existia antes dos persas, apenas os persas embelezaram, deram uma estética muito diferente e difundiram esse conceito angelical como nós conhecemos hoje. Então, a angeologia ou angelologia tem duas pronúncias, angeologia ou angelologia. Essa angeologia persa vem de quê? Dos hebreus e da autoridade bíblica. Os filósofos racionais, eles não creem na existência angélica, embora admita a sua utilidade. É um contrassenso filosófico horrível desses racionalistas que não creem que eles existem, mas admitem a sua utilidade, porque eles são mensageiros. São mensageiros. A palavra anjo vem do grego angelos, e vem do hebraico malak, essa terminologia grega e hebraica.
É interessante você observar que nas religiões mundiais, os anjos eram considerados bons ou maus. Então, sempre as religiões creditaram uma existência angelical. E aí você sabe muito bem que toda religião tem os espíritos bons e os espíritos maus. Nós sabemos, porque somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que existem espíritos bons e espíritos maus. Os bons são os anjos, os maus são os anjos caídos ou espíritos malignos. Os anjos bons, nas religiões humanas, servem a Deus e procuram o bem-estar dos homens. Os anjos maus traziam moléstias, doenças, atrapalhavam a colheita e atrapalhavam a obra divina aqui na terra. Esse era o conceito religioso das religiões da antiguidade, das religiões presentes na atualidade. Esse conceito ele é muito interessante, quer dizer que os anjos eles intervêm a serviço de Deus, fazendo a sua vontade, a vontade de Deus, e fazendo a vontade do maligno, atrapalhando a obra divina aqui na terra. Esse conceito é angelical. E a gente percebe que eles foram criados bons, todos foram criados bons. Apocalipse 12:4, você pode abrir na sua Bíblia, diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Essa palavra profética, ele está em Apocalipse e fala que a terça parte das estrelas do céu. Estrelas é um simbolismo para anjo no Apocalipse. Então, a terça parte dos anjos, o demônio, o dragão, Satanás, levou 30% dos anjos de Deus para a sua rebelião, e está em Apocalipse 12:4. A igreja primitiva cria no anjo da guarda. Nós, evangélicos, cremos que os anjos ministram a nós. Eles anseiam evangelizar, mas eles são espíritos ministradores. Nós não cremos no anjo da guarda pessoal que anda com você. Quem anda com você é o Espírito Santo, porque você é batizado no Espírito Santo e você tem a habitação do Espírito Santo no seu coração. Mas os primeiros crentes, lá na igreja primitiva, confiavam que havia os anjos da guarda. Essa doutrina, ela é uma doutrina que foi aprimorada pelo catolicismo, que quando uma criança nasce, Deus coloca o seu espírito nela, Deus coloca a alma, coloca o seu espírito e designa um anjo da guarda para acompanhar essa criança ao desenrolar de sua fase adulta. Não tem uma doutrina bíblica quanto a isso. Mas os anjos são espíritos ministradores que hão de servir os que hão de herdar a salvação, como diz o livro de Hebreus, nos seus primeiros capítulos. Clemente de Alexandria foi um grande pastor, e ele cria na hierarquia de anjos, porém, sabiamente, não adorava aos anjos. Nós temos que entender que nós não podemos adorar anjo de qualidade nenhuma. Nós temos que adorar somente a Deus. É Deus que é objeto de nossa adoração, Deus é objeto de nosso louvor. Tem religiões que adoram os anjos. Em diversas vezes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os anjos dizem para você não se ajoelhar, não se prostrar e ficar em pé diante do mensageiro de Deus. Então, religiões sincréticas, o catolicismo, por exemplo, crê que os anjos podem ser adorados, podem ser reverenciados. Inclusive, há no meio evangélico, entre os neopentecostais, igrejas que, lamentavelmente, adoram anjos, fazem doutrina de anjos, que Paulo combate em Colossenses. O grupo de Colossenses, aquela igreja, estava adorando os anjos, estava buscando uma comunicação com os anjos, e Paulo corta isso veementemente, que não existem esses seres elementais, esses seres que fazem a ponte entre Deus e os homens. A ponte que existe chama-se Jesus Cristo.
ele é o nosso sumo pontífice, é o supremo, a suprema ponte que nos liga a Deus. O sacrifício de Jesus nos liga a Deus. Então muitas religiões tratam os anjos como ser adorado, não pode. Os antigos acreditavam que os anjos tinham corpos etéreos, corpos voláteis. Corpo etéreo como? Para você entender, a gasolina ela é etérea. Se você pegar um balde de gasolina, pegar um balde, colocar um litro de gasolina no balde e deixar ao ar livre, depois de um dia você vai notar que diminuiu a quantidade de gasolina, porque a gasolina é etérea. Então, os antigos acreditavam que os anjos eram etéreos, tipo um plasma, não tinham um corpo. Outros acreditavam que tinham um corpo. E a gente vai ver isso com mais calma, quando a gente vai pegar vários textos, vai esmiuçar, vai trabalhar. Eu estou dando a introdução de angiologia na história das religiões, para que a gente partir do pressuposto religioso para depois entrar no nosso particular, que é a Bíblia Sagrada. Então, outros acreditavam que os anjos eram corpos, mas isso aí não tem base bíblica. Dionísio Areopagita, ele foi o primeiro crente a classificar os anjos. Colocou em tronos, querubins, serafins, domínios, poderes, principados, arcanjos e anjos. Ele faz essa classificação baseada nos textos bíblicos: tronos, potestades, principados, arcanjos, que é maior do que anjo, domínios, poderes, querubins e serafins são seres mais de adoração, seres de fogo, que estão na presença do Senhor gritando e clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, como a gente vê em Isaías capítulo 6. Então, Dionísio Areopagita trabalhou essas três classes: tronos, querubins, serafins, primeira classe; segundo, domínios e poderes, e principados, arcanjos e anjos. Da mesma forma que existem os anjos territoriais, como a gente pode assim dizer, os principados, os tronos, os domínios, tem os anjos de Deus e tem os anjos demoníacos, que nós vamos chamar de espíritos malignos, porque a gente vai estudar nessa doutrina, nessa disciplina, vai estudar sobre a característica do Satanás, do diabo. Santo Agostinho afirmava que os anjos bons e obedientes receberam o dom da perseverança e os maus caíram não por orgulho, mas por cobiçarem as mulheres. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Você pode até abrir aí Gênesis capítulo 6, versículo 2. Esse texto, ele é interessante você perceber, Gênesis 6, 2, porque ele vai abrir para um precedente terrível, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse texto de Gênesis tem muitas interpretações. Filhos de Deus, a linhagem santa de Deus; as filhas dos homens, a linhagem de Caim. Não é claramente citando que eram anjos, embora em outras passagens bíblicas os anjos são chamados de filhos de Deus. Isso aqui é para a gente discutir, para a gente tratar isso aqui, vai demonstrar o grande conflito. Começa aqui: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É um grande problema a gente ver isso aí. A gente vai ver com calma. Eu só estou aguçando a sua curiosidade, só estou fazendo com que você comece a ficar curioso acerca dos anjos. Então, com o crescimento do cristianismo, muitos passaram a adorar os anjos, como eu já falei anteriormente. Passaram, de certa forma, a adorar os anjos, o qual foi proibido no concílio de Laodiceia no quarto século. Você veja que lá no quarto século, 400 anos depois de Jesus subir aos céus, um concílio reuniu-se na cidade de Laodiceia e condenou a adoração aos anjos de forma correta, baseado na palavra de Deus, de forma correta. Então, Dionísio, ele classifica os seres angelicais. Agostinho diz que os anjos bons receberam a perseverança, os maus não foram perseverantes,
caíram por cobiçarem as mulheres. É tanto que lá em Coríntios fala que a mulher deve usar o cabelo comprido por causa dos anjos. Era uma lenda judaica que os anjos cobiçavam as mulheres, uma lenda judaica. E Paulo aproveita isso aí para ensinar para a mulher ter cabelo comprido, certo? É uma coisa, é outro tema que dá panos para manga, para fazer muita camisa, muita manga, dá muito problema. Por isso que a gente tem que estudar com calma. Eu estou entrando aqui na introdução, na religião, na Bíblia, aguçando você, provocando você, para você começar a ficar perturbado com essa doutrina. O meu propósito é perturbar você aprender. A gente só aprende quando é perturbado. Então vamos lá, continuando. Na Idade Média, o domínio católico apostólico romano, eles acreditavam que os anjos eram espíritos e foram criados quando Deus criou o universo. Aí não tem nenhum problema, né? Eram espíritos e exatamente, Deus criou os anjos para os servirem, porque Deus é o autor, é a fonte de todas as coisas. Aí a questão é, e Deus criou Satanás? Deus criou um anjo de posição, que a Vulgata Latina chama de Lúcifer, portador da luz. A tradução latina diz: foram criados com perfeição moral, moralmente bons, e entendiam que o conhecimento deles era um conhecimento limitado, totalmente limitado. Já Tomás de Aquino, o doutor da Igreja Católica, grande teólogo, ele diz que os anjos não têm conhecimento, no sentido de adquirir, de estudar como a gente tem que adquirir conhecimento. Eles têm um conhecimento infuso, colocado, derramado sobre eles. É como você vai entender a proposta do Tomás de Aquino. É como como eu posso explicar para você? É como jogar água, é como um animal. O animal tem um conhecimento derramado sobre ele. O animal, o cachorro, o gato, a girafa, o leão, a onça, ele faz aquilo que é catalogado para ele, desde a criação. Esse é o entendimento do Tomás de Aquino. A gente vai perceber que não é somente isso, porque eles se rebelaram contra Deus. E Deus não colocou o germe da rebelião. Por isso que o homem tem salvação e os demônios não têm. Porque na tentação, a tentação veio de fora, do diabo para Adão e Eva, e não do coração de Adão e Eva para o diabo, foi ao contrário. Então, Tomás de Aquino dizia isso, que os anjos não adquirem conhecimento, eles têm conhecimento infuso, um conhecimento que é derramado sobre eles. Duns Scott diz que os anjos podem adquirir conhecimento por meio de atividade intelectual. Já outro teólogo já diverge de Tomás de Aquino, no sentido de que ele pode conhecer através de atividade intelectual, de estudar. Isso é um fato, gente. O demônio sabe mais a Bíblia do que qualquer pastor. Você pode pegar o melhor pastor da face da terra, pode pegar o melhor pastor, o pastor mais tampa que existe, o servo de Deus mais tampa, o cara mais preparado. O diabo sabe a Bíblia de có e salteado. É tanto que quando tentou a Jesus, usou a palavra de Deus. Não está escrito? Dará ordem a respeito para os seus anjos, que não tropecem em uma pedra. Então, ele usou a Bíblia. E usou de có. Ele não estava lá com a Torá debaixo do braço para citar Deuteronômio 3 vezes. Ele estava na cabeça dele, no entendimento dele. E aí você é seminarista, aí você não quer ler a Bíblia completa, você não quer estudar teologia porque dá preguiça, aí você não quer ler livros porque tem preguiça, aí sobe no púlpito, pega o microfone e começa a falar, muitas vezes, aquilo que está distante da realidade bíblica. Por isso que, olha, no dia que eu aprendi no seminário que o diabo tem intelectualidade e conhece a Bíblia, eu passei a ler a Bíblia, e eu tenho 41 anos de crente, já li a Bíblia 46 vezes, 46, desde o dia que eu soube que o diabo conhece mais a Bíblia do que eu. Eu não quero ser igual a ele, mas eu quero, no mínimo, conhecer para não ser enganado. Então é importante você entender isso. Então essa expressão significa que ele tem atividade intelectual.
A ideia de anjo da guarda começou a disseminar-se nesse período medieval. E aí você que foi católico, né? Você que foi católico, você lembra muito bem como sua avó mandava você rezar pelo anjo da guarda. Eu, por exemplo, quando eu era garoto, minha vovó me ensinou a orar pelo anjo da guarda. E tem até uma coisa hilária que eu disse para minha avó rezava para vários santos e vários anjos, Rafael, São Gabriel, Arcanjo Miguel. Aí um dia eu me revoltei, eu disse, minha avó, por que não tem um santo chamado Ranieri para a gente rezar para esse santo Ranieri? Deve ter um santo Ranieri. Ela disse, eu não conheço não. Os anos se passaram, eu me converti, vi a internet, e na década de 90 a internet era de escada. Eu coloquei uma curiosidade, Santo Ranieri. E não é que tem um santo chamado Ranieri na Itália? Já imaginou que idolatria, né? Eu fiquei tão decepcionado que eu queria que ele não existisse. Então, lamentavelmente, o catolicismo ensina o anjo da guarda. Tem a oração do anjo. Às 6 da tarde, aquela reza de Ave Maria, é a oração do anjo, é a hora do anjo, é o tempo do anjo. E o catolicismo, gente, ele não quer saber para a doutrina, ele quer saber o que acomoda ele, o que é legal para ele quer saber isso. Foi legal para ele, ele está beleza, está tranquilo. Na Reforma Protestante, Calvino e Lutero pouco acrescentaram quanto à doutrina angélica, porque para eles, Satanás e seus anjos estão debaixo da soberania de Deus. É verdade. Satanás e seus anjos estão debaixo da soberania de Deus. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas de angiologia que como é que eu posso me referir a Satanás? Meu pai tinha um cachorro pastor alemão quando eu era garoto, feroz. Ele era muito violento, ele desconhecia pai, desconhecia a gente, ele era muito complicado esse cachorro. Aí pai pegou 20 metros de cabo de aço, chumbou uma ponta e chumbou a outra ponta, e colocou ele. Na parte mais frágil do quintal da gente em São Paulo, no muro baixo, ele colocou esse cachorro. Então esse cachorro ficava 20 metros para lá e 20 metros para cá, e o cabo de aço ele era flexível para que ele pudesse ir para as laterais. E quando eu aprendi que Satanás está debaixo da soberania de Deus, eu percebo dessa forma. O diabo está preso com correntes, mas uma corrente longa, uma grande corrente, porque o diabo só faz aquilo que é permitido por Deus. Você tem que entender que o diabo não tem autonomia, não tem onisciência, não tem onipresença. E como é que ele sabe do malefício no Japão e aqui no Brasil? Ele tem espíritos malignos, meu amigo, que voam pelos ares, certo? Eles têm uma quilometragem a percorrer. Então o diabo não tem autonomia. Ele é só o livro de Jó. Ele foi 2 vezes para Deus, olha, Jó tem as coisas porque o Senhor abençoa ele. Deixa eu arrebentar ele? Deus diz, arrebente, eu só não mate ele. E tirou tudo dele, tirou a saúde dele, e ele continuou fiel a Deus. Veja só que Satanás veio pedir permissão para Deus, porque ele se apresentava. Isso é um mistério que eu não sei explicar. Eu não me pergunto porque eu não sei a resposta. Porque é que Deus permite que o diabo se apresente diante dele. Eu não sei porquê. A Bíblia não nula diz, a gente conjectura, a gente pensa assim, bem, é porque Deus permite. Só fica nisso, não tem outro. A gente vai mergulhar no poço sem fundo, porque não tem resposta. Tem coisas na teologia que não tem resposta. E nós temos que ser humildes, consagrados a Deus, para entender que as coisas não são do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Ok? Vamos caminhar, dar uma caminhadazinha aqui no nosso slide. Zanquios e Grotius dizem que os anjos têm corpo etéreo e servem aos crentes, aquele corpo plasmático, etéreo, que nós já falamos. A confissão belga, no artigo 12º, escreve assim, eu vou ler para você a confissão belga, a confissão protestante, que diz assim, Deus criou os anjos bons para serem seus mensageiros e servirem seus eleitos, alguns dos quais caíram daquele estado de perfeição
em que Deus os criara, para a eterna perdição deles. E os outros, pela graça de Deus, permaneceram firmes e continuaram em seu estado primitivo. Os demônios e os maus espíritos são tão depravados que são inimigos de Deus e de todo o bem, no máximo da sua capacidade, como assassinos que lutam pela ruína da igreja e de cada um de seus membros. Então, o trabalho do diabo é destruir a obra de Deus. Essa Confissão Belga tem um artigo bem clássico, né? Deus criou os anjos bons para serem mensageiros, para servirem, ministrarem aos crentes eleitos que creram em Jesus. Alguns caíram, os anjos caíram, outros permaneceram firmes pela graça de Deus, e eles são depravados. Não há mentira nele. Jesus disse que o diabo é mentiroso e mente desde o princípio. Olha, quando você vê Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, igrejas neopentecostais, aquela igreja do arco-íris, não é o nome do arco-íris, Deus é amor, neopentecostais, na possessão demoníaca, naquele processo de expulsar o demônio, o exorcismo, o pastor, o líder, discutindo com o demônio, perguntando o nome dele, qual é o teu nome? Ele é mentiroso. Jesus, toda vez que confrontava os demônios, não queria conversa com eles. Não queria conversa com eles. Não quero conversa com vocês. Sai e não voltes mais. E é interessante, Jesus falava com sua palavra, não dava gritos, sai em nome de... Não. Eu te ordeno, saia. A única vez que ele teve um diálogo foi com a legião que queria ir para os porcos. E o diálogo, a legião disse, vieste atormentar antes do tempo, estava no endemoniado gadareno. Viestes atormentar antes do tempo, quer dizer, o diabo sabe que será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ele sabe disso. Olha a palavra, vieste atormentar antes do tempo, que não é tempo, não era o tempo de Jesus mandar para o inferno a legião, não era tempo. O tempo lá no Apocalipse, lá no período no futuro. Então, foi poucos momentos que Jesus dialogou com o diabo e na tentação. Na tentação, quem estava ali era o próprio Satanás, o adversário, tentando. E aí você pode imaginar como foi a tentação, né? Se os demônios são depravados, Jesus, como homem, não pecou, ofereceram mulheres bonitas, orgias, bebidas, alimentação, porque o trecho do evangelista Lucas, Mateus, esse trecho, a gente percebe que é um resumo, porque foi tentado 40 dias e 40 noites. Então o diabo investiu muita coisa sobre os olhos de Jesus, porque ali estava o Deus homem, e ele venceu pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele venceu a tentação. Interessante você perceber isso. Então, o demônio é depravado, toda sorte de depravação, de miserabilidade, de desgraça que há no ser humano, foi implantada, conjecturada, porque uma coisa que o diabo não tem é saber o que está na sua mente. Ele não sabe o que está na sua mente, a não ser que você verbalize. Se você verbalizar, eu quero matar fulano, aí ele vai criar condições para você realizar esse intento. Mas se você ficar só pensando, ele não vai descobrir, porque ele não é onisciente. Onisciente somente tem um, que é Deus. Amém? Deus é o único onisciente. Então, você perceber essas coisas, a gente vai entrar em mais detalhe mais à frente. Mas só para explicar para você, porque muitas vezes cai essa, como eu posso dizer, cai esse mito, né, que o católico acha que o diabo está lá no inferno. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda será lançado, ele está nos ares, a gente vai ver isso nos versículos que a gente vai estudar com vocês. Por enquanto está fazendo a introdução acerca dos anjos. Então, são depravados, inimigos de Deus, têm raiva de tudo que é bom, de tudo que é... toda tentação na sua vida, ela é fruto de 3 situações: os seus desejos, a sugestão diabólica e a sugestão mundana.
Três fontes. Então, o diabo quer destruir todos os seres humanos. Por quê? Alguém pode dizer por que o diabo quer destruir os seres humanos? Porque a função dele, pastor, matar, roubar e destruir. Mas por quê? E ter também companhia no inferno. Por... Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso. Aproveitando, o diabo, ele, antes de Jesus vir, ele estava solto, até Jesus morrer, né? E quando, só para você me responder sobre essa dúvida, e quando Jesus foi crucificado e ele foi no inferno, ou ele desceu ao inferno, prendeu o diabo, levou a chave, e o diabo hoje vive preso. E se ele vive preso, quem faz a função de tentar as pessoas são os anjos? Jesus desceu à mansão dos mortos, ao Hades, para proclamar a sua vitória sobre a morte e sobre Satanás. Satanás não estava lá. Satanás está nos ares com seus anjos. Ele foi proclamar aquela geração antes do dilúvio, e toda a geração das pessoas que morreram sem Cristo, que estão no Hades. Hades é uma palavra grega para inferno. Entendeu? Então Jesus foi proclamar a sua vitória, porque derrotado o diabo já está. Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Foi a vitória sobre a morte. E quando Jesus ressuscitou, porque a sua pergunta é interessante, porque se Jesus só morresse no Calvário e não ressuscitasse, sua obra teria sido uma meia sola. A morte de Jesus é tão importante para nós quanto é a sua ressurreição. Quando ele se levanta dos mortos, ele vai cumprir uma profecia bíblica que seu corpo não viu corrupção. Os vermes não adentraram na pele de nosso Senhor. Os vermes não tocaram em nosso Senhor. E nosso Senhor, ele foi em espírito, quando esteve morto, às mansões dos mortos, o Hades do inferno, para tirar o poder da morte, o poder de Satanás, e proclamar aos anjos caídos que estão reservados para o dia do juízo. Tem o dia do juízo não, anjos caídos reservados para o fim dos tempos, que serão soltos para atormentar a humanidade. Ele foi declarar sua vitória, declarar os descrentes, aqueles que não creram: olha, eu venci a morte, eu venci o diabo, todo o poder está em minhas mãos, eu sou o Senhor Jesus Cristo. Então você pode imaginar Jesus adentrando a mansão dos mortos, os demônios ajoelhados, os demônios de forma grotesca, declarando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Os incrédulos ajoelhados, declarando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ele foi mostrar-se vencedor. Então ele fez um passeio de vitória, como um general quando chega de uma guerra, que ele venceu, ele vai passear entre os inimigos e dizer assim: eu venci essa batalha. Entendeu, minha irmã? É porque o que a irmã colocou aí é a música, né? Aquela música Diante do Trono, né? Tem muita música que não tem uma fidelidade teológica e acaba a gente cantando e acabando crendo. Ele foi vencer ele foi declarar a sua vitória. Declarar, vencido ele já está. Ok? Mais alguém quer perguntar? Pastor, Tiago aqui. Respondendo a pergunta do senhor, é porque tudo é a criação de Deus? Não entendi. Reformule a pergunta, por favor. Tudo o quê? Respondendo a sua pergunta, o desejo de Satanás querer destruir tudo, sim, porque tudo é a criação de Deus. Exatamente, muito bem. Agora eu me liguei, eu tinha esquecido. Obrigado. Justamente, o diabo quer destruir a humanidade, porque a humanidade, olha que coisa interessante. Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Quem é templo do Espírito Santo? Nós somos templo morado do Espírito Santo. Exatamente.
Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Muito bem. Amém. Amém. Muito bem. Agora, o diabo quer que a humanidade seja habitada pelo Espírito Santo? Não. Então fará de tudo para destruir a obra criadora e redentora de Deus. Porque, por exemplo, quando um bandido morre, um bandido, um assaltante, um criminoso, estuprador, a gente fica contente por um lado, mas por outro lado, como crente, a gente fica triste, porque aquela pessoa poderia ter conhecido Jesus e abandonado seus pecados, abandonado sua vida. Então, drogas, violência, estupro, desgraça, maldade, assassinato, e o diabo quer que as pessoas se envolvam com o que não presta, para que morram e vão para o inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para ser humano, não. O ser humano vai de teimoso que é, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Vocês estão entendendo? Porque ele quer destruir? Ele não está preocupado com Mata Atlântica, com o sagui, com o cururu, não. Está preocupado com o ser humano. Entendeu? Está preocupado com o ser humano. O ser humano ele é o alvo dele. Pode olhar, meu irmão. Você for um culto campal, aparece um bêbado falando bobagem para atrapalhar o culto, o som dá problema, o irmãozinho se zanga com o outro, não toca direito aquela música. Estou falando de culto campal porque é um culto mais suscetível é um culto mais descontrolado do ponto de vista humano. Acontece de tudo em culto campal. Culto na igreja não, é bem controlado, 4 paredes, som ligado, o pessoal na portaria, o pessoal ali no Tata Show, na mídia, tudo bem bacaninha, tudo bem legal, tudo jóia. E ainda tem atrapalho. O que é que leva um bebê sadio, alimentado, com água, mamou no peito da mãe, mamou na mamadeira, bem vestido? O que é que leva um bebê passar o culto chorando tudinho? Por quê? A atuação do diabo que catuca o bebê para o bebê chorar e tirar a atenção do pai, tirar a atenção da mãe, dos irmãos que estão no banco, e aí ninguém presta atenção à palavra. Porque, ó, meu irmão, quando o bebê chora, bebê chorando, ninguém presta atenção mais à palavra. Um adulto chorando, a gente já fica agoniado. Imagina um bebê que não tem defesa. Vocês estão entendendo? Então o diabo quer tirar a atenção. O diabo quer levar a palavra de Deus longe do ser humano. E ele vai destruir a obra de Deus, que é a igreja. Muito bem, vamos caminhar. Então, ele quer destruir todos com as suas estratégias, com a sua iniquidade, porque ele sabe que estão perdidos e eles estão só esperando o dia que será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, os católicos romanos dizem que os anjos são puros. Alguns protestantes entendem que eles têm corpo como esses dois teólogos, Emmons e Ebrard. Swedenborg também cria que é um pastor herético, cria que os anjos têm corpo. E o racionalismo do século XVIII negou a existência dos anjos. Certo? Então vamos continuar. Alguma dúvida até aqui nessa primeira parte? Então vamos lá. O termo anjo, em português, vem da palavra grega angelo, que eu já anunciei, e no grego é malaka. Malaka ocorre 214 vezes no Antigo Testamento e ângulo 188 vezes no Novo Testamento. Ambas as expressões ângelos e malak, em grego e em hebraico, têm o mesmo significado de mensageiro, representante, enviado com missão ou embaixador. É interessante você perceber uma coisa: os anjos têm gênero masculino. Eles não são assexuais como a gente pensa. Não tem anja, não tem anjo mulher, é anjo homem, porque assim são referidos nas escrituras sagradas. Essa ideia de gênero neutro nas línguas de origem não é correta. É gênero masculino. Então vamos ver Neemias 9:6. Vamos ver como é que diz assim: só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há,
e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Exército aí, anjos, séquito, exército, falanges. Salmo 148, 2 a 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, ó, louvai todos os seus anjos, começa com ele, os seus anjos, louvai todos os seus suas falanges, aí vem as criaturas, sol e lua, as estrelas, o céu dos céus, as águas, tudo criado por Deus aponta para o Criador Todo-Poderoso. Então os anjos foram criados por Deus em algum ponto antes do final do segundo dia da criação, pois já existe nesse momento, conforme pode ser depreendido na leitura comparativa de Jó e Gênesis. Vamos ver essa leitura. Vamos lá, vamos ver essa leitura para a gente porfiar e entender. Ó. Os anjos foram criados por Deus em algum ponto antes do final do segundo dia da criação, pois já existia nesse momento, conforme pode ser entendido da leitura comparativa de Jó e Gênesis. Jó 38, de 1 a 11. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho das com palavras do seu conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pé de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem cerrou o mar com portas quando ele rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhes tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Então veja só, filhos de Deus jubilavam. Agora vamos ver Gênesis para a gente comparar. Gênesis 1, 6 a 10. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e manhã o dia segundo, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Gênesis 1, de 6 a 10. Alguém quer uma palavra aí? Escutei um barulhinho. Ah não, está dizendo aqui que termina em 15 minutos. Ok. Estamos caminhando para encerrar a aula. O número de anjos. Os anjos não têm capacidade reprodutiva, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E aqui vai uma palavra bem interessante para você. Não diga que a sua esposa ou que o seu esposo é eterno. Minha namorada é eterna. Meu eterno namorado, meu eterno esposo. Não, não é eterno, não. É eterno só Deus. E viu, irmão, não se ajoelhe diante de sua mulher para você homenageá-la. Você pode homenageá-la abraçado, sentado, em pé. Isso é coisa de idolatria. Certo? É idolatria. O pessoal vai pedir o casamento da mulher, aí se ajoelha, meu amor, está aqui a aliança. Não, não faça isso não, faça em pé. Você é crente, você não se ajoelha diante de ninguém, nem de seu pai, nem de sua mãe. Você é crente, só se ajoelha diante de Deus, a quem merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então os anjos são seres masculinos, mas não se reproduzem, certo? E nós seremos, quando a gente for para o céu, eu e minha esposa, quando formos para o céu, ela não será minha esposa, porque o casamento é que a morte separe, é a morte que separa, certo? Eu sei que já na sua igreja tem encontro de casais, que colocou assim, eterno namorado, você já fez essas coisinhas, mas está tudo errado. Isso é só para iludir o povo, está tudo errado. Certo? Vamos continuar.
para você entender. Eles foram criados em estado de santidade, mas alguns optaram por não se manter neste estado, conforme Judas nos diz. Judas 6, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, olha, como eu falei anteriormente, Jesus foi à mansão dos mortos, nessas prisões eternas, para declarar o seu poder, a sua glória e sua vitória sobre a morte, sobre Satanás e sobre tudo que é de ruim. Então, os anjos não nascem, não morrem, eles não se alteram, o homem se altera. 6 bilhões de pessoas, 6, 7 bilhões, 8 bilhões. Sendo assim, seu número não se altera, pois tal qual o homem ele tem existência eterna, seja para o bem, seja para o mal. Contudo, não é possível determinar quantos anjos foram criados. A palavra de Deus indica que se refere a ele através de metáfora, indicando grande quantidade. Grande quantidade. Por exemplo, Daniel 7,10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se no juízo e abriram-se os livros. Então, quantos tem? Qual o número de anjos? Milhões de milhões. Agora, a gente sabe que com a terça parte, conforme Apocalipse 12:4, Satanás enganou 30% dos anjos. Certo? Hebreus 12:22, mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, milhares, conforme diz Hebreus. Daniel diz milhares de milhares e milhões de milhões. Isso é poder de Deus. Poder de Deus. Funções dos anjos. No Antigo Testamento, obedecer à vontade de Deus, enviar suas mensagens e serem referidos como exército celestial, como guerreiros. Anjos são armados. Anjos têm armas. É uma loucura um governo tirar a arma de pessoas de bem. É uma loucura. Certo? Vamos lá. Jacó também seguiu o seu caminho e encontrar os anjos de Deus. Jacó disse, conduziu. Este é o exército de Deus. E chama aquele lugar Manaim. Gênesis 32, 1 e 2. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes 6, 11 e 12. Essa expressão, anjo do Senhor, ela pode ser teofania, aparição de Jesus no Antigo Testamento, quando esse anjo do Senhor é adorado pelas pessoas, e ele aceita a adoração, é Jesus Cristo pré-encarnado aparecendo no Antigo Testamento. Neemias 9,6 diz assim, só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias 9,6, exército dos céus adora. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 2 e 3. Serafins, anjos com 6 asas, 2 cobriam os rostos para não ver a Deus, 2 cobriam os seus pés para respeitar a presença de Deus, e com 2 voavam e clamavam. Está agora no céu esse cântico, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Daniel 8, de 15 a 17. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão,
procurei o significado e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Olha a expressão. Como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Lai, o rio Lai, a qual gritou. E disse, Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então Daniel ficou desfalecido por causa dos horrores das visões, e não porque se ajoelhou diante do anjo. Então é importante a gente ter esse entendimento da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Tem dívida, né? Quem não tem dúvida tem dívida. Ok? Tudo certo, pastor. Tudo tranquilo, né? Então a gente discorreu sobre a história das religiões, passamos pelos primórdios do cristianismo, chegando à Idade Média, Reforma Protestante, para classificar os anjos. Os anjos. Sabemos que existem anjos bons, anjos maus, todos foram criados por Deus, bons, moralmente perfeitos, e Satanás levou, enganando-o, uma terça parte dos anjos para o seu conluio. Sabemos que desse 30% tem anjos presos em cadeias eternas, grilhões eternos, que só serão soltos no dia e hora apropriado para atormentar os homens que estiverem na face da terra na grande tribulação. A gente vai ver coisa, certo? Sabemos que os anjos têm a função de obedecer à vontade de Deus, de ser mensageiros para os homens. Daí a palavra angelos, no grego, daí a palavra anjos em português, angelos, anjos, mensageiros, no hebraico, malak, anjos, português, mensageiros. E eles vão servir a nós. Não tem essa ideia de anjo da guarda, embora seja bonita, simplória, meiga, mas a ideia é que os anjos são ministradores daqueles que vão herdar a salvação. Então, muitas situações, se você pedir a palavra, você vai dizer situações de perigo, que você quase morreu num acidente automobilístico, quase morreu num tiroteio, quase morreu de uma doença, quase morreu disso, quase morreu daquilo. Por quê? Não morreu, você está vivo, porque Deus não quer. Deus quer que você fique vivo, porque Deus tem plano na sua vida. Deus quer abençoar você, Deus quer fazer de você um obreiro, um homem, mulher de Deus. Você só vai morrer quando Deus disser, chegou a hora. Mas quando não chegar a hora, meu amigo, pode pegar você e jogar dentro do mar, amarrado, a boca amarrada, o nariz amarrado, uma pedra nos pés. Você bate no fundo e Deus leva você lá, Deus manda um anjo para mergulhar na água e tira o pano da sua boca e tira a pedra dos seus pés e traz você, porque Deus é Deus. Deus é poderoso, Ele é grande. Os anjos existem, são reais, ok? Muito bem, muito obrigado pela companhia. Estamos chegando... Pois não? Quem fala? Dani, você assistiu a aula, viu? Certo, eu vi, coloquei aqui. Parece que só faltou Dalton e Ramayana. Parece que só faltou Dalton e Ramayana. É isso mesmo? Ramayana está aí? Ok. Então, vamos terminar essa primeira parte. E o pessoal de Teologia Contemporânea. Quem vai fazer Teologia Contemporânea, eu vou gravar as aulas, será gravada. Vou gravar quando for 7 da noite, eu solto. E aí você assiste, faz as tarefas que eu vou colocar dentro do vídeo, para obrigar você a assistir, né? Hoje não tem tarefa para você de angiologia, não tem tarefa. Deixar vocês respirar um pouquinho, né? Dar uma respirada. Não sei se o psicólogo passou trabalho para você, ok? E teologia contemporânea é para o pessoal que já tem um bom tempo de caminhada. Diga aí, quem fala? Tiago aqui com o Islândia. Diga, Tiago. A aula é muito interessante. Eu queria saber se o senhor vai colocar algum material a respeito, assim, para se aprofundar mais. Algum livro.
Vou colocar sim, viu? Assim que terminar a aula aqui, eu vou colocar um slide e um artigo que eu estou passando para vocês estudarem e ficarem afiados quanto à angiologia. Mais alguma dúvida? Pastor, Obrigado. Não, só... Elano, aqui, a gente pode, tipo, porque amanhã é a terça-feira, como eu sou a líder das mulheres, aí tem um culto das mulheres. Eu posso assistir a aula depois que eu chegar? Minha irmã vai ficar gravada. Eu vou lançar 7 horas, você pode assistir meia-noite, 2 horas. Você escolhe o seu horário. Tá bom, obrigada, Contanto que você assista. Eu já coloquei gravado, porque tem gente que tem trabalho de mulheres, trabalho de culto na igreja, então para facilitar. Eu vou dar aula normal, como eu estou gravando essa aqui, normal, só não vai ser ao vivo, vai ser gravada. Ok? Você pode assistir quando você puder, contanto que você faça as tarefas que estarão incutidas dentro do vídeo. Aproveitando, Lanusa, encerre com a palavra de oração. Muito obrigado a todos em nome de Jesus. Amém. Pai amado e querido, obrigado, Senhor Jesus, por esta aula, Pai. Obrigado por nosso pastor, Senhor. Obrigado por cada aluno que está aqui, Senhor, disponível a aprender sobre Ti, Senhor. Amém. Nos dá sabedoria, entendimento, Senhor, e abre nossas mentes, Senhor, para que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Vai abençoar a noite de cada um que está aqui, Pai, abençoar a nossa casa e que amanhã, Senhor, seja um novo dia, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E todos dizem... Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Fique com Deus.